a Copa do Mundo envolve num nível muito mais profundo, muito mais gente. Pessoas que normalmente não têm nenhum interesse em futebol, eles ficam alucinados durante a Copa. Eu acho que a gente não vai ver isso durante a Copa do Mundo de Clubes. Então, eu acho que nas ruas, André, tu vai achar um clima bem mono em termos do Mundial de Clubes. Eu acho que tem outra questão aqui também, Tim. É uma impressão, assim, a gente ainda não encontrou essas pessoas para perguntar para elas. Mas se você olhar a tabela do Mundial de Clubes, você vê que quase metade dos clubes são de países árabes ou africanos ou asiáticos. E a gente está num momento de crise migratória muito grande e um momento em que o governo americano declara que pessoas vindas de determinados países e determinadas regiões do mundo não são necessariamente bem-vindos. Então eu acho que isso pode impactar também o fluxo turístico para a Copa do Mundo de Clubes. Porque se eu fosse um torcedor do Wydad Casablanca, ou um torcedor do Esperance de Tunis, eu não estaria 100% seguro de vir para cá. Não pela minha segurança, mas por todo o processo migratório que a gente sabe que não é fácil. Passar pela migração, explicar o que você está fazendo aqui. Em países em que a FIFA domina, em que o futebol é muito grande, é muito normal que esses eventos causem, que facilitem esse tipo de processo. Você fala, chega na imigração, fala, cara, estou indo para a Copa do Mundo. Beleza, você entra. Nos Estados Unidos, dizer que você vai para a Copa do Mundo de Clubes, de repente você está dando para o oficial da imigração uma notícia, né? Às vezes ele não sabe o que está acontecendo. Então eu acho que isso pode impactar não só... E é importante que o Mundial seja aqui para ser um evento teste para o ano que vem. Porque ano que vem temos uma Copa do Mundo que tem uma importância já consolidada e os torcedores desses países vão ter que vir para cá. Agora talvez seja o momento de saber como é que vai ser ano que vem. Talvez seja um balão de ensaio, desse ponto de vista também. Quando a gente fala de um Mundial que pouca gente sabe, isso se reflete na procura por ingressos, né? E aí a gente começa a ver a FIFA já mudando aquele ingresso mais barato, que é no último anel, para o mais caro, que aparece na TV para encher o estádio. A gente vê promoção de ingresso por $20 para ver o Lionel Messi na estreia. E você ganha mais 4 ingressos, ou seja, $20, R$100 para 5 ingressos de um jogo de Lionel Messi. É um flop esse Mundial em termos de público, Andrei? Eu acho que a gente vai descobrir nos próximos dias, assim. Acho que já cravar talvez seja complexo, mas assim, o futebol ele está caminhando para um lado de priorizar países que tenham boas estruturas para fazer grandes eventos, em detrimento de países que tenham efetivamente uma cultura de futebol. Isso não só nos Estados Unidos, a gente vê outros países, outras decisões da FIFA. Aqui talvez seja o maior extremo, né? Porque é um país que sabe fazer espetáculos de praticamente tudo, mas por outro lado as comunidades locais não vivem tanto futebol. E é uma viagem cara, né? Não é uma viagem barata vir para os Estados Unidos para a maior parte dos países do mundo. É diferente, por exemplo, do Mundial do Flamengo, que foi no Marrocos. Não vou dizer que ir para o Marrocos é barato, mas é muito mais viável do que vir para os Estados Unidos em relação à moeda. Então, até o fluxo de torcedores costuma ser maior em países que são mais baratos. Eu acho que flop eu acho que não vai ser, porque aí quando começar a dar problema nos primeiros jogos, você começa a distribuir ingresso em escola, você começa a dar para projeto social, e aí você consegue encher o estádio e ter uma foto linda. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que talvez a gente tenha uma abertura esvaziada, pelo que se diz. Lá em Miami, a gente vai ter Inter Miami e Al Ahly. Deve ser um jogo não muito cheio, pelo que está todo mundo falando. Mas eu imagino que com o decorrer da competição, a gente já comece a ver esse tipo de parceria. Eu lembro do PAN de 2007, por exemplo, que foi no Rio de Janeiro, e aí a minha escola ganhou ingresso para levar torcida para esportes menos populares. E aqui, no caso, o esporte menos popular é o futebol, né? Então, eu imagino que esse tipo de coisa resolva parte do problema. Óbvio que não é o ideal, a gente gosta de ver. Seria incrível ver o embate entre essas torcidas de verdade. Você vê a torcida do Al Ahly, se a torcida do Al Ahly de verdade estiver aqui, se a torcida do Wydad estiver aqui, se as torcidas do Al Hilal estiverem aqui, e as torcidas do Brasil também. Claro que a competição ganha muito, mas a gente só vai descobrir nos próximos dias se o pessoal vai conseguir entrar, comprar e chegar ao jogo, né? Tem só essa pequena questão de conseguir entrar, comprar, chegar no jogo e de repente nem ser pego no jogo em si, porque também se fala muito que o Trump vai instalar, não sei se são postos de controle, não sei qual o termo, do pessoal de imigração nos estádios, né? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos quem mais se interessa por futebol é o público latino, né? Então tem até mais esse impeditivo para assistir ao Mundial. A situação que hoje passa nos Estados Unidos no que se refere a latinos, será que isso não influencia o baixo número de venda de ingressos? Menor dúvida. Eu tenho grande interesse para ver o que vai acontecer, especialmente com a torcida de Los Angeles, né? Tá no olho de furacão. E a torcida de Los Angeles, a gente está esperando até uma plataforma política, né? Porque, como a gente viu com a Copa das Confederações 2013 aqui,
se você está protestando, ligar seu protesto com um evento muito grande, que nem isso aí, te dá uma visibilidade impressionante, né? Então, eu estou ansioso para ver qual vai ser a resposta da torcida de Los Angeles com a coisa de Trump, porque esse assunto não vai embora durante esse torneio. Eu acho que não vai embora durante a Copa do Mundo no ano que vem. E depois tem Olimpíadas, acho que já muda o governo, né? Mas logo mais tem Olimpíadas também, né? Logo mais tem Olimpíadas também. Então sim, tudo acontece nos Estados Unidos nesse contexto de cada vez ter menos acesso. Pessoalmente, eu acho que isso seria muito interessante. Não vai acontecer com FIFA. Quem sabe a COI. Seria muito interessante as organizações internacionais esportivas tomar uma posição contra isso aí que está acontecendo, porque não deixando cidadãos de vários países entraram nos Estados Unidos, para mim, contraria a promessa feita quando você assume que você vai sediar esses eventos aí. Então, para mim, minha posição pessoal, FIFA já, não, obviamente não vai acontecer, já deveria estar pensando em tirar o Mundial dos Estados Unidos e levar para um outro país, porque está traindo o espírito de um evento internacional. E assim, e falando dos Estados Unidos, eu não vou ter exatamente o dado, porque geralmente aí tá o macete, geralmente eu tenho uma colinha na minha frente, mas eu lembro de uns anos atrás, num jogo pela Liga dos Campeões da América do Norte, da CONCACAF, que um time americano foi jogar contra um time do Haiti, salvo engano, e simplesmente não concedeu vistos a vários jogadores haitianos. E aí o time teve que contratar jogadores locais. Eu imagino que a Trivela tenha dado isso, então se você for lá no site da Trivela e procurar essa história, você vai achar. E eu acho que mostra bem como existe essa dicotomia aqui. Ao mesmo tempo em que o futebol deveria ser um território livre para que os clubes que precisam jogar aqui consigam transitar livremente, a política migratória trabalha contra. Então isso é uma questão grande, assim. Eu acho que esse Mundial... Geralmente a gente tinha, antes das Copas do Mundo, uma Copa das Confederações no país para testar tudo, testar infraestrutura, testar esse tipo de coisa. E esse ano é o Mundial de Clubes. Então eu acho que é muito importante a gente ficar de olho, porque, cara, o que aconteceu aqui é o que pode ser corrigido a tempo da Copa do Mundo.